Olá, olá, boa tarde, tudo bem, turminha? Tudo bom, gente? Espero que vocês estejam bem, tá? Tô de volta aqui com a nossa aula. Essa semana é a prova, né? Então a gente vai fazer uma revisão, tá? De alguns exercícios para que você tire aí as suas dúvidas, tá bom? Então preparei uma série de exercícios, como eu já venho preparando aí nas videoaulas, tá? Sujeito, predicado, tipos de sujeito. E a cada videoaula a gente vai rever, então, esses exercícios, tá bom? Então, vem comigo, pega o seu material, caderno, né, caneta, enfim, tudo que você vai precisar para fazer as anotações, as devidas anotações, colocar as respostas, tá? Para você acompanhar, então, a correção aí dos exercícios, ok? Então, vamos lá, que eu preparei aqui uma aula bem legal pra gente. 7º ano, né? Sujeito e predicado, exercícios de revisão, então, aqui com a professora Michele, tá? Anota tudo aí bonitinho pra você não ficar perdido, nem pra você ficar perdida, ok? Bom, lembrando que a prova é dia 29, né? Tá chegando aí, tá? Então se organiza, estuda. Acho que tem bastante exercício, né? E se você estudar mesmo na intenção aí de entender, de aprender, você não vai ficar sujeito a tirar uma nota ruim, né? Então, dá pra você alcançar uma boa média, tá? Então, vamos lá. Eu acho assim, não tem necessidade de você copiar agora, tá? O primeiro slide tá aí, a primeira perguntinha. O que eu te oriento é que você acompanhe, vai me ouvindo, tenta ir fazendo comigo, né? Vai colocando só as respostas no seu caderno, tá? E depois você volta e copia os exercícios ou tenta fazer sozinho, tá bom? Então, número 1. Qual o tipo de sujeito da frase? A folha caiu no outono. O que você pode fazer? Você pode escrever somente a frase aí no seu caderno. A folha caiu no outono. E aí você deixa um espaço ao lado para você dizer. Ele é esse tipo de sujeito aí. O que ele é? Primeiro sublinha ou circula ele, tá? Depois que você escrever, sublinha ou circula. E aí ao lado você escreve. Ele é um sujeito simples, ele é um sujeito composto, ele é um sujeito oculto, ele é um sujeito indeterminado, ou ele é um sujeito que não existe, inexistente nessa oração. Bom, a gente já sabe, né, que o sujeito é aquele que realiza a ação, né, quando se refere a uma pessoa. Então, pessoa realiza uma ação, né, um verbo que indica ação. No nosso caso aí, a gente não tem pessoa. Então, a gente, né, o que é? A gente faz a pergunta, a gente pega o verbo, qual é o verbo da oração? Caiu, né? E a gente faz a pergunta, o que é que caiu no outono? Quando você faz essa pergunta, você encontra o sujeito, tá? Então, o que caiu no outono, nesse caso aí? A folha. Então, você encontrou um sujeito, né? É um sujeito simples. Por que é um sujeito simples? Porque ele apresenta apenas um núcleo, tá? A folha é o sujeito simples e o núcleo seria somente a palavra folha, tá bom? Então, se você marcou aí a letra A, ou se você escreveu ou disse, né, que o sujeito é um sujeito simples, você acertou, tá? Então, vamos para o segundo exercício. Ó, ficou assim a letra mais miudinha, porque ele é um exercício mais complexo, né, mais completinho aí. Então, mas dá para você observar. O que acontece? Você tem algumas letras, né, informando aí como índice. A para sujeito simples, B para sujeito composto, C para sujeito implícito, lembrando que o implícito é o sujeito oculto, ok? D para o sujeito indeterminado, E para o sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito, tá? Você vai atribuir o sujeito pertencente às orações abaixo, tendo como suporte, né, esse código aí que eu acabei de falar. Então, o que você faz? Né, uma orientação. Você tem as orações, você pode copiá-las no seu caderno, tá? Ou você já pode colocar a letra indicando o que cada uma é, né? Classificando aí o sujeito. Aí lembra que eu falei? Reconhece primeiro o verbo e faz a pergunta ao verbo.
Aí você vai reconhecer quem é o sujeito dessa oração, né? Se é uma pessoa, se é um objeto, uma coisa, enfim, se o predicado está se referindo a alguma coisa, tá? Então vamos ver, uma de cada vez. Minhas amigas e meus familiares organizaram uma festa linda, né? Então a gente tem aí, como verbo nós temos organizaram, né? Que é o verbo organizar. E aí faz a pergunta, quem organizou uma festa linda? Você encontra o sujeito. Quem organizou uma festa linda foram minhas amigas e meus familiares. Então, minhas amigas e meus familiares compõem aí essa oração formando que tipo de sujeito? Então, você vai lá e põe a letrinha ao lado ou você escreve. No caso aí, como a gente tem mais de um núcleo, né, mais de um elemento, como o elemento importante da parte do sujeito, você vai botar a letrinha do lado do sujeito composto, ok? Se você identificou como sujeito composto, então está certo. Então põe lá a letrinha B. Por quê? Porque lá no final, repara, ó, tem A, B e C. Você vai marcar qual é a sequência correta, tá? Mas antes de você marcar, o que você faz? Já coloca a letrinha aí ao lado, ok? Então você tem amigas, familiares. São os dois núcleos dessa primeira oração, tá? Se o sujeito apresenta mais de um núcleo, o sujeito é composto. Tudo certo? Vamos para a próxima. Comprei um lindo presente para você. Repara aí, qual é o verbo? Comprei, né? Então, faz a perguntinha. Quem é que comprou um lindo presente? Epa, não aparece, professora. Não tem essa pessoa ali. Mas você identifica, né? Quem é que comprou? Ó, comprei. Eu, primeira pessoa do singular. Essa pessoa, ela não aparece, não está explícito. Justamente por quê? Porque é um sujeito implícito, ou seja, oculto, tá? Então, você já marca aí do lado a letrinha C, tá bom? Reparou? Lá em cima, ó, você vai se guiando pela letra e ao lado a determinação, né? Do que ela é, do que o sujeito é. Terceira oração. Falaram que hoje não haveria reunião. Qual é o verbo aí, gente? Falaram, né? Muito bem. O que você faz? Vai sublinhando esses verbos, não esquece, tá? O verbo é a base de toda a oração. O verbo é importante para tudo que você vai trabalhar na língua portuguesa, tá? Então, assim, reconhece, sublinha aí os verbos. Falaram, aí você faz a pergunta, né? Quem que falou que hoje não haveria reunião? Não sei, se refere à terceira pessoa do plural, né? Eles. Então, toda vez que na oração você identificar a terceira pessoa do plural aí oculto, é porque esse sujeito ele é indeterminado, tá? O que é indeterminado? Não houve aí, não tem como eu determinar quem falou, eu não sei quem falou. Então, você classifica como um sujeito indeterminado, letrinha D de dado, ok? Coloca lá ao lado. Próxima oração. Os avós da Bia vivem numa linda fazenda. Qual é o verbo, gente? Vivem, né? Muito bem, verbo viver. Ótimo. E aí, quem é que vivem numa linda fazenda? Ah, os avós da Bia. Muito bem. Aí, repara, quem é que vive lá? Avós. Avós é o único núcleo. Então, o sujeito é simples, tá? Apesar dessa composição do sujeito aí, os avós da Bia, muita gente pode achar que o sujeito é composto, né? Não, não tem a ver com essa quantidade de palavras, tá? Tem a ver com quem vive lá. Quem vive lá é a avó. Então, a avó aí é o sujeito simples, tá certo? Bom, a última oração. Havia homens interessados no cargo. Cadê o verbo aí? Havia, né? Com H ali, ó. Muito bem. E aí? É um sujeito, na verdade não é um sujeito, né? É uma oração
sem sujeito, tá? Verbo haver, verbo impessoal. Pois bem, você marcou a sua sequência, correto? Lembra que eu falei? Vai colocando aí do ladinho. Então, verifica se a sua sequência ficou assim. B, C, D, A, E. Portanto, a letra correta é a letra C, tá? Não confunda, tá? Essa letra C se refere à sequência da classificação do sujeito, ok? Tá bom? Muito bem. Então, vou seguindo aí com o exercício. 3. Agora você vai assinalar a alternativa em que há uma oração sem sujeito. Ela é oração porque ela tem verbo, mas ela não apresenta um sujeito, tá? Então, presta atenção aí. Fizeram uma linda festa. Peraí, fizeram. Tem sujeito, né? Lembra da terceira pessoa do plural? Sujeito indeterminado. Então, tem sujeito, tá? Letra B. Choveu dinheiro naquele dia. Epa, choveu, professora, fenômeno da natureza. Isso, muito bem. Mas, olha a construção da oração. Choveu dinheiro, né? É, na verdade, até uma metáfora aí, né? Choveu o quê? Dinheiro? Será dinheiro chove? Enfim. Então, tem um sujeito aí, né? O que foi que choveu? Dinheiro naquele dia. Letra C. Faz anos que ele viajou. Guarda aí, guarda a letra C. Vamos verificar as outras. Você está procurando o que mesmo? Uma oração sem sujeito. Então, letra D. Alguém havia deixado a porta aberta. Tem sujeito aí? Sim, né? Alguém. Tá, letra E. As crianças picaram papel no tapete da sala. Epa, o que elas fizeram? Picaram o papel. Então, existe alguém fazendo alguma coisa aí, as crianças. Então, tem sujeito. Bom, então, a única oração aí que não apresenta um sujeito é justamente a letra C. Se você marcou a letra C, muito bem, você acertou, né? Existe aí um verbo impessoal, tá? Faz anos que ele viajou. Se refere o quê? Aquele tempo, né, decorrido aí, tá? Faz anos, ó, já tem tempo, né, que ele viajou, tá? Seguindo então para o exercício número 4. Bom, na frase seguinte diz assim: no trajeto para o trabalho. E aí, gente, observa na hora que você estiver fazendo a sua prova, você for ler o enunciado, é justamente essa parte que eu leio com vocês aqui, ó, do número, tá? Leia com atenção para saber o que o exercício está pedindo, tá? O que ele quer que você marque de fato. Então, olha só. No trajeto para o trabalho, passei pela biblioteca da cidade. O tipo de sujeito aí nessa oração, ele é simples, composto, implícito, indeterminado ou inexistente? Então, volta na oração e pensa. No trajeto para o trabalho, passei pela biblioteca da cidade. Qual é o verbo? Se houver dúvida, né, de cara de você marcar, já sei, o sujeito é pá. Não. Tô na dúvida. Então, se houve dúvida, o que você tem que fazer? Primeira coisa, visualiza o verbo. Sublinha, marca, circula. Primeira coisa é reconhecer o verbo na oração. Qual é o verbo nesse caso aí? O que está acontecendo aí? O que aconteceu, enfim. Passei pela biblioteca da cidade. Então, olha só, alguém passou pela biblioteca. Repara que a terminação do verbo passar aí está como ei. Isso é uma desinência, né? Essa terminação desinencial. Então, a gente tem aí, quem conjugaria dessa forma? Passei. Aí você vai pensando, entendeu? Eu passei. Então eu, primeira pessoa do singular. Então, você tem aí um sujeito. Só que esse sujeito não está explícito. Ele não aparece escrito na frase, né? Então, qual é o sujeito que você vai marcar? Muito bem, quem falou aí o oculto, né? Ou o sujeito implícito. Letrinha C. Tá vendo? Se você seguir esse passo a passo aí de organização, né? De sublinhar o verbo, de separar, de pensar, você consegue marcar a questão correta, tá bom?
Só ter atenção, calma, não precisa fazer a prova correndo, né? E ler sempre com muita atenção, tá? Seguindo aí o exercício. Na frase, as meninas do coral cantaram lindamente. As meninas do coral cantaram lindamente. Os núcleos do sujeito e predicado são respectivamente. Então vamos relembrar. Núcleo é a parte mais importante, ok? O sujeito tem núcleo? Sim. O predicado tem núcleo? Sim. Qual seria o núcleo do predicado? O verbo, né? Qual seria o núcleo do sujeito? A pessoa ou o objeto a que se refere, tá? Enfim, então vai depender aí do que estiver na oração. Então vamos observar nessa oração aí qual vai ser o sujeito, qual vai ser o núcleo então do sujeito e o núcleo do predicado, tá? As meninas do coral cantaram lindamente, ou seja, eu tenho meninas cantando. Pronto. O meu raciocínio aqui já disse para você qual é o núcleo. Ó, o que eu tenho nessa oração? Meninas cantando. Meninas é o núcleo. Cantar é a ação que elas realizam. Então, é o núcleo do predicado. Qual você encontra aí entre essas opções? Dá uma olhadinha. Vê, letra A, B, C, D e E. Ó, na letra A e na letra B você tem meninas e meninas como núcleo do sujeito. Tá vendo? Aí na letra A tá dizendo que lindamente é núcleo do predicado. E na B tá dizendo que cantaram é o núcleo do predicado. Então, gente, pelo que eu já expliquei, pelo que eu acabei falando aqui, qual é a letrinha que vocês marcariam? Muito bem, quem marcou a letra B, ok? Então vamos lá, seguindo aí com os exercícios, tá? Bom, agora você vai dar aí, no caso, né, escrever no seu caderno, classificar, enfim, o sujeito, o tipo, né, de sujeito, você vai reconhecer na oração e vai dizer também o tipo de predicado de cada oração, tá? Reconheça e aproveita, já classifica, né? Você já está aí exercitando toda a parte de análise que envolve aí a oração, tá legal? Então vamos lá. Letra A, a gente tem assim: caminhamos a tarde toda pelo bairro. Olha só, ação, caminhar, né? Caminhamos a tarde toda pelo bairro. Qual seria o sujeito dessa oração? Repara que ele não está explícito, escrito ali, né, aparecendo para você. Mas ele existe. Ele está o quê? Oculto, né? Se você falou oculto, muito bem. Mas não esquece que o oculto é o implícito, tá? Pode ser que na sua prova você não encontre a palavra oculto, mas encontre lá a palavra implícito. É a mesma coisa, tá bom? Então fique atento aí na sua leitura, tá? Para não errar porque esqueceu ou porque só acostumou, né, a falar a palavra oculto, tá? Então, quando tá lá, caminhamos a tarde toda, quem é que caminhamos? Nós, né? Nós caminhamos. É a primeira pessoa do plural. Esse nós, ele não aparece, então ele está implícito, ok? Muito bem. E o predicado, gente? O que vem a ser o predicado de uma oração? É toda aquela parte, né? Você pode até separar assim, ó, a partir do verbo em diante eu tenho predicado. Mas pensa só, eu tenho um sujeito que pode realizar uma ação. Então, tudo aquilo que o sujeito realiza também pode ser o seu predicado, né? Caminhar a tarde toda, ele não está realizando essa ação. Então, essa parte toda aí é o seu predicado, tá? Tudo aquilo que a gente fala que o sujeito faz ou realiza, tá, dentro da oração, é o predicado. Toda aquela extensão da oração, tá? Então, o predicado aí vem a ser: caminhamos a tarde toda pelo bairro. Repara que eu coloquei reticências. Às vezes, lá na prova, né, quando você tem uma prova para escrever, dissertativa, o aluno às vezes tem preguiça de escrever. Então, o que você tem que fazer?
coloca as reticências, mas escreve alguma coisa. Não fica sem, nem joga só a palavra sem colocar reticências não, tá? O ideal é que você deixe a preguiça de lado e escreva, né, gente? Por favor. Então, coloca lá, caminhamos a tarde toda pelo bairro, tá? Eu coloquei assim propositalmente porque eu sei que a maioria não escreve e aí fica sem saber o que fazer na hora da prova. Então, use as reticências se for o caso, ok? Bom, seguindo aí na letra B. Natália viajou para a Europa durante as férias. Qual é o sujeito? Pega o verbo e faz a pergunta, né? Quem viajou para a Europa? Facinho, você encontra tranquilo. Quem é esse sujeito? Muito bem, Natália. Sujeito o quê? Já aproveita e classifica. Só tem um núcleo, só tem uma pessoa, então esse sujeito ele é simples. Ótimo, tá? Isso aí. E o predicado? Lembra que eu falei? Pega o verbo em diante. Então, você tem como predicado, viajou para a Europa durante as férias, tá? Muito bem. Vamos seguindo. Todas as frases abaixo, elas são formadas por sujeitos simples. Todas. Repara só o que ele está falando. Presta atenção no enunciado. E principalmente com essa palavrinha que vem agora, exceto. Então, olha só. Todas as frases abaixo são formadas por sujeitos simples, exceto... O que isso quer dizer? Que tem uma aí no meio dessas 5 que não tem um sujeito simples. Então, você vai encontrar em todas as outras um sujeito simples, menos numa. Uma aí não tem, exceto, tá? Tem a exceção de uma. Então, uma delas você tem que descobrir. Então, vamos lá. Luciana foi a primeira a chegar na escola. E aí está falando de sujeito simples. O que você tem que pensar? Que esse sujeito simples, ele apresenta apenas um núcleo, tá? Então, você já lê a oração, já escreve aí, já vai o quê? Ou sublinha, ou envolve, né? Marca aí esse núcleo do sujeito, tá? Então, Luciana foi a primeira a chegar na escola. B. Passeamos a tarde toda pelo centro da cidade. C. Josué ganhou a medalha de ouro na prova. D. Nina viajou para a Europa durante as férias. E. Eles estão sempre omitindo a verdade. E aí, qual é o sujeito aí que não tem um sujeito simples, que não apresenta um sujeito simples? Qual é a que você vai marcar ou a que você identificou? Viu? Dê um tempinho aí pra você bebendo água aqui. Já deu pra pensar. Então, vamos marcar a letra B. Muito bem, olha ali. Passeamos a tarde toda. Ou seja, quem passeou? Nós. E esse nós está implícito. Então, não pode ser sujeito simples. Tá bom? Muito bem. Tá acompanhando aí, né? O raciocínio, a ideia. Anota tudo, tá? Vamos lá, vamos seguindo. O predicado verbal, ele está presente. Ah, então deixa eu te relembrar isso aqui. O predicado verbal, presta atenção, ele apresenta no seu predicado um verbo de ação, diferente do predicado nominal. Lembra, o predicado nominal vai apresentar um verbo de ligação. Ligação. Então, o predicado nominal apresenta verbo de ligação, justamente porque ele liga a característica ao sujeito, ok? No verbal, não. No verbal, você vai encontrar uma ação. Alguma coisa ali acontecendo, tá? Então, você tem aí, dentre essas orações, uma, né? O predicado verbal está presente em uma.
Então, ou seja, você tem vários com predicado nominal, várias orações aí com predicado nominal, mas uma só tem um predicado verbal, ou seja, tem uma ação, tá? Então, vamos pensar. Vamos ler primeiro. Lúcia está adoentada. E aí, se tiver dúvida, gente, o que você faz? Tá? Predicado nominal, verbo de ligação, tem que ter característica. Então, é mais fácil, talvez, para você identificar logo a característica, tá? Então, olha lá, Lúcia está adoentada. Adoentada é uma característica. Beleza, então você vai por eliminação, entendeu? Na B, o empregado da loja foi atencioso. Olha aí, característica, vai por eliminação. Eu estava cansada de tanto esperar. Cansada, característica, né? Beleza. Os atletas permaneciam exaustos. Olha só, exaustos, característica. Agora, repara a letra E. Ponha a mão na consciência. Qual é o verbo aí? Pôr. Esse verbo indica pra gente uma ação. E é justamente ele que apresenta pra gente o predicado verbal. Todas as outras orações apresentam o verbo de ligação. Está, foi, estava, permaneciam, tá bom? Então você pode até, né, já que isso faz parte do seu estudo, vai grifando esses verbos aí de cima com uma canetinha colorida, puxa uma setinha e põe, ó, VL, VL. O que quer dizer o VL? Verbo de ligação, tá bom? Fique esperto aí. Vamos lá, vamos seguindo. Tá terminando, tá? Temos um sujeito composto em... Sujeito composto agora, né? Sujeito simples tem apenas um núcleo. Sujeito composto vai apresentar mais de um núcleo. Pode ter 2, 3, 4, enfim, tá? Vai depender da história, do contexto aí da oração. Então, vamos ler. Ele quer a oração que apresenta um sujeito composto. Vamos ler. Nós estamos cada dia mais interessados na escola, letra A. Letra B, Luana terminou o namoro esse final de semana. Letra C, todos os empregados estavam insatisfeitos com o trabalho. Letra D, eu, Alice e Lucas estamos adorando a viagem. E letra E, a escola das meninas era perto de casa. Lembra que eu falei que o sujeito composto ele apresenta mais de um núcleo? Qual é a letrinha aí que apresenta mais de um núcleo? Muito bem, se você respondeu a letra D. Eu, Alice, Lucas, né? 3 pessoas aí que estão adorando aí a sua viagem, tá bom? Seguindo. Aqui você vai ler as frases, vai assinalar a alternativa que identifica corretamente os sujeitos dessas 3 orações. Então, na primeira você tem: bolos e tortas são os meus doces preferidos. Na segunda, Morgana foi atendida no hospital. Cuidado com esses verbos, ó, foi atendida. Por quê? Porque eu tenho uma locução verbal aí, tá? São 2 verbos, um ao lado do outro, funcionando como um verbo auxiliar e um verbo principal. Eu já expliquei isso, tá? Então, foi atendida, locução verbal, tá bom? Ele, numa oração, funciona como se fosse um único verbo, tá? É período simples. Então, tudo isso, gente, faz parte do seu estudo. Então, tudo isso aí você pode trazer, pode relembrar, porque tudo isso é matéria de prova, né? Período simples, período composto, sujeito, tipo de sujeito, predicado, tipo de predicado, tá? As classificações dos tipos de sujeito, as orações sem sujeitos, verbos impessoais, concordância, né? Concordância verbal, tá bom? Então, fica ligadinho aí no seu estudo, tá? Não pensa assim, tem que fazer um exercício e vou fazer só isso. Não. Aproveita que tá fazendo isso aqui, pega as orações e já vai classificando outros, tá bom? Então, vamos lá. Na terceira oração, opinam sobre tudo. E aí, gente? Assinale a alternativa que identifica corretamente os sujeitos. Nós temos a letra C, né? Eu tenho um sujeito composto, eu tenho um sujeito simples, eu tenho um sujeito indeterminado. Bolos e tortas, composto. Morgana, simples. Opinam sobre tudo, indeterminado, né? Porque quem opinam? Eles, terceira pessoa do plural, tá? Muito bem.
E o último slide eu tenho aí, até apertei aqui sem querer. Na frase, a escola é perfeita, repara só, a escola é perfeita, verbo de ligação, o sujeito aí é um sujeito tranquilo, né? Sujeito simples, tá bom? Acho que deu pra gente poder relembrar bastante coisa, né? Nesses exercícios aí. Então agora o que você faz? Continua no seu caderno, né? Circula, sublinha, colore mesmo, usa as cores que você tiver aí e tenta refazer, né? Tenta fazer sozinho, tenta fazer sozinha, tá bom? Depois você confere, volta na sua videoaula, volta quantas vezes você quiser. E aí você vai colocando seu estudo, vai tirando suas dúvidas e vai ficando bem conhecido aí no assunto, né? Então tá, a gente se vê na próxima aula, tá bom? Estuda que a prova tá chegando, tá? Fica com Deus, tchau, tchau, beijinho.